de Deus. Eu quero hoje falar, antes de abrir esta palavra, algo interessante que Deus veio despertando no meu coração nos últimos dias. Existe um grande perigo no nosso meio, rodeando-nos de perto e muitas vezes dentro da própria igreja. Deus, uns dias atrás, numa reunião no presídio, tocou no meu coração algo extraordinário. Pedro, quando recebe uma visão do anjo e vê aquele lençol descer do céu, e a Bíblia fala que Pedro estava preparando um alimento, então ele estava com fome, e Deus manda Pedro levantar, matar e comer, e Pedro falava que nunca tinha comido nada imundo. Eu quero falar algo interessante sobre isso, meu irmão, porque quando Pedro esteve lá naquela casa, quando Pedro viu o mover de Deus, que o Espírito Santo agiu sobre aquelas pessoas, ele pôde perceber que com Deus não havia acepção de pessoas. E o grande perigo que nos rodeia hoje é nós reunir como estamos reunidos hoje como igreja e estar dispersos, com o nosso pensamento longe do trono da graça. Pela misericórdia de Deus, em quase 5 anos eu fiquei em frente de obra no presídio, e muitas vezes a obra, ela querendo ou não, ela consome, ela cobra muito daqueles que estão à frente de obra. Quem sabe, quem esteve sabe. E muitas vezes eu chegava em certas reuniões e eu ia por ir, muitas vezes, ia pela reputação, muitas vezes pelo testemunho que a gente tem que pregar, mas Deus assim também operava, porque não é do homem, é dele, não é o homem, sim ele. Mas é necessário entender, meu irmão, que um certo dia Deus falou comigo. Em Mateus 18, 20, é um trecho muito claro, fala que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, meu irmão, não importa qual seja o tamanho da multidão, a Bíblia vai falar no livro de Mateus, no livro de João, os 4 evangelhos, a biografia de Cristo, 144 vezes, na tradução contemporânea, a palavra multidão. Mas de dentro de várias multidões, na palavra de Deus, multidão que ia para perseguir, multidão que ia para comer, multidão que ia ser para ser curado, multidão que foi com lança, com espada, com varas pau para prender no monte de Getsemane. Mas é necessário entender que dentro de várias multidões, segundo o texto sagrado relata, uma ou outra pessoa se destacava. A mulher do fluxo de sangue é uma, dentro de uma multidão. Ela quebrou todos os paradigmas, foi lá e tocou na orla do manto, que ela entendia que havia alguém ali mais especial. E sabia que com um simples toque, ela trazia aquela cura, a qual os seus haveres, a qual a sua riqueza não pôde trazer para aquela mulher. Quando você olha o texto também de Zaqueu, a Bíblia fala que Jesus vinha com ele uma grande multidão, e ele era de pequena estatura. E ele fez o quê? Subiu Zaqueu, ele se destacou, porque ia passar o principal naquele meio. E ele chamou a atenção de Jesus no meio daquela multidão, e Jesus foi repousar na casa de Zaqueu. Cego e Bartimeu, outro texto muito claro, aquela multidão repreendia, mandava parar de gritar, e ele continuava gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chamou a atenção de Jesus. É necessário, meu irmão, eu e você, cada um aqui presente, entender isso. É necessário, quando você se reúne na presença de Deus, você tem que entender que onde houver 2 ou 3, Ele está presente. E onde a presença do Senhor Jesus está, tem que ter cura, tem que ter transformação, tem que ter libertação, porque Ele é a pessoa que faz e opera isso. Amém. Eu parei de ir em reunião e ter uma reunião como comum. Eu comecei a descer para as reuniões e falar: Senhor, eu não aceito, meu Pai, eu quero ver o mover, eu quero ver a diferença, porque aqui nós clamamos o Deus, Criador dos céus e da terra. Então desce com a tua graça, desce com a tua misericórdia e derrama o teu poder sobre este lugar. E parecia que o céu descia sobre aquele local. Porque quando você entende que essa reunião não é uma reunião comum, porque quem está no nosso meio aqui, direcionando nossas vidas, Ele não é comum. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele venceu a morte
para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que possamos ter entendimento. Muitas vezes ficamos afadigados com a igreja, cheio de crente, só vai na igreja de domingo. Muitos vão por reputação, porque quando falta 1 ou 2 dias, os outros irmãos já sentem a falta. Ei, deixa eu falar contigo, ó. Deus quer verdadeiros adoradores, amém? Amém. Que adorem em espírito e em verdade. Quando nós desbravar, quando nós ter esse entendimento, quando nós buscar desta maneira, nós vamos ver o mover de Deus na nossa vida, dentro da nossa casa. Amém. Amém? Glória a Deus. Livro de Efésios capítulo 2, amém, igreja? Quem tem a palavra de Deus, a palavra santa, poderosa, pode abri-la. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 11, glória a Deus, ao verso 18, amém? Glória a Deus. Livro de Efésios capítulo Aleluia. 2, verso 11 ao verso, Glória a Deus. 19, Aleluia, Senhor. até o ponto que fala da família de Deus, amém? Poderoso. Diz assim, verso 11: portanto, lembrai-vos de vós outrora eres gentil na carne, e chamado em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12: que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Verso 14: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação e a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Verso 15: e a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. 17: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Verso 18: pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19: finalizamos: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Amém. Feche os vossos olhos por apenas um minuto. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos ao privilégio desta noite, ao privilégio desta reunião. Pai amado, Pai querido, mediante a tua palavra, meu Pai, já não há mais separação, meu Pai. Pai, tu és o mediador, tu és aquele, ó Pai, que levou novamente, Senhor, Deus, a esperança da vida eterna. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada vida aqui, meu Pai, e que cada vida aqui venha ter um entendimento da tua palavra, que é poderosa para a destruição das fortalezas. Pai amado, Pai santo, graça nós te damos a mais um dia, a mais uma noite, a mais uma reunião. Vivemos tempos difíceis, sim, ó Deus, mas o Senhor continua no controle das nossas vidas. Queremos te dar graça, meu Pai, e queremos pedir ao Senhor agora a tua direção, que o homem diminua, mas que apareça o Senhor, que o Senhor conduza-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito e guia-nos na luz da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Amém, família. Amém. Este é um culto da família. Não sei se, a maioria estava aqui há exatamente um ano atrás. Tem um ano que Deus me deu a graça de poder voltar ao convívio de cabeça erguida. Interessante, comentava com a minha esposa que a reunião, primeira vez que eu peguei o microfone para poder falar da presença de Deus, foi aqui neste mesmo local,
neste mesmo culto da família, há exatamente um ano atrás. Da outra vez foi dia 12, hoje é dia 13. Mudou um dia, né? Mas o ano é bissexto, então aumentou também um dia no ano. Então é exatamente a mesma data, isso não é coincidência, amém? Deus tem um plano, Deus tem um propósito em tudo. E vivemos hoje num tempo de toda uma chamada pandemia de Covid-19, aonde houve uma separação, aonde houve uma divisão, e por outro lado, houve uma união dentro dos lares. Esse tempo, meu irmão, quer você queira, quer você não queira, é o tempo de Deus na vida daquele que crê. É necessário entender porque vivemos um tempo difícil. E hoje, dentro dessa pandemia ainda, e dentro de uma reunião familiar, esse texto, ele tem que ser materializado na minha e na sua vida. Amém? Paulo aqui fala com os cristãos de Éfeso algo interessante, sobre um em Cristo, ou sobre nós em Cristo. É interessante que é bem próximo da mensagem que foi ministrada pela misericórdia de Deus há quase um ano atrás. Bem próximo, mas não é. Aqui, você viu, nós vimos claramente falar a respeito de separação, a respeito de inimizade. É interessante, meu irmão, porque Deus tem colocado essa mensagem no meu coração e ela tem ardido fortemente. Porque nós chegamos numa era do fim. Nós chegamos num tempo agora que só vai ficar aqueles que realmente querem caminhar. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Meu irmão, é necessário entender que esse tempo, essa crise, a qual era política, e nós estamos vivendo. Hoje, a igreja ela tinha 100 membros. Hoje, se tiver 30 é muito. Ainda que as portas estejam abertas para 50, vai ficar só os remanescentes. É triste, mas é a verdade. Não temos como fugir dessa realidade. Olha que interessante. Aqui já não há mais desculpa para mim. Aqui já não há mais desculpa para cada um de nós a não unir com a pessoa de Cristo. Aqui já não há mais inimizade. Eu quero falar de 3 tipos de divisão. Amém? Eu quero falar de 3 tipos de separação nesta noite. Eu creio que é o suficiente. Primeiro é a divisão dentro da igreja. Misericórdia. Segundo é a divisão dentro do lar. Misericórdia. E terceiro é a divisão em nós mesmos. Misericórdia também. É tão interessante que lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, quando Jesus fez uma cura milagrosa, quando Jesus expulsou um demônio, e o mudo falou, e o surdo ouviu, eles falaram: olha, isso que tu fizeste não é pelo poder de Deus. Dizia a eles que era pelo Beelzebul, príncipe do demônio. Jesus então fala no versículo 25: ora, nenhum reino, nenhuma cidade, nenhuma casa que se divide pode o quê? Subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, como que o reino vai ficar de pé? É triste falar, mas tem uma grande verdade que tem que ser dita. A hierarquia do inferno, ela é alinhada, ela é organizada, enquanto o povo de Deus, aonde até nos dias de hoje, não só no tempo de Oséias, tem padecido porque tem faltado conhecimento. Meu irmão, é necessário entender que a maioria dos ministérios hoje, eu estou aqui para falar de placa de igreja, saíram dentro de outro ministério, dentro de uma divisão. Aí você fala assim: irmão, mas Jesus lá em Mateus 10, versículo 37 em diante, diz que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer espada, veio trazer divisão, para que o filho se levanta contra o pai, para que a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos dos homens seriam os da sua própria casa. Verdade. Só tem um meio a qual Deus opera na separação ou na divisão, e eu posso citar alguns aqui nesta noite. Jesus dá uma palavra profética: olha, ficai em Jerusalém, ficai em casa de Deus, ficai na casa de paz, até que do alto seja revestido de poder. Atos 2. Quando você chega em Atos 8,
da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, mas ainda eles continuavam em Jerusalém, uma cidade do tamanho do ovo, e o mundo todo se perdendo ao redor de Jerusalém. Atos 8 vai dizer que após a morte de Estevão, houve-se uma grande perseguição. E todos aqueles que eram dispersos, todos aqueles que eram separados, todos aqueles que partiam, iam por toda Samaria e Judeia, pregando a palavra do reino de Deus. Essa é a divisão, essa é uma separação que Deus traz. Ele vem, te enche, te prepara, mas depois te separa para a obra. Até porque a palavra separado vem da palavra santificado. Depois que você é santificado, meu irmão, você é separado. Tem algo interessante na Bíblia. Jesus, quando começa a chamar os seus discípulos, ele fala: vinde a mim. A Bíblia fala claramente, assim como Pedro, seu irmão, assim como Tiago, João, seu irmão, eles largaram as redes, outros largaram a pescaria e foram imediatamente atrás de Cristo. Mas mais para frente Jesus fala assim: ide. Primeiro tem o 20, mas depois tem o ide. Nesse meio sim, há uma separação. Mas o que a gente vê nos dias de hoje, dentro da igreja, uma separação. E o inimigo, infelizmente, tem deitado e enrolado. Meu irmão, é necessário nós hoje amadurecer. É necessário hoje nós entender o que Paulo entendia e o que Paulo anunciava para as igrejas. Que a minha, que a sua, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós temos que entender aquilo que Jesus pregou no começo do seu ministério, lá no Monte das Bem-aventuranças, falando assim: olha, se te ferir ao lado de uma face, oferece-lhe a outra. Meu irmão, Jesus não quer que você tome outro tapa na cara, mas Jesus quer que você dê o outro lado, o lado sem ofensa, o lado sem mágoa, o lado sem revolta, o lado que não foi ofendido, um lado de paz. Romanos 12, 21 fala: não vos deixei vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Aleluia. Só através desse meio nós vencemos. Tiago 4,7 fala para nós sujeitar a Deus, resistir ao diabo que ele fugirá de nós. Não precisa de você nem repreender. É só você sujeitar a Deus. É só você, meu irmão, sujeitar a Deus e resistir a Ele. Resistir a você falar não. Ele tem que fugir. Mas o que a gente vê dentro de uma igreja é diferente. É irmão fechando a cara para irmão. É irmão deixando uma reunião por causa de outro irmão. O rei de Israel, numa certa época, após a morte de Salomão, após 40 anos de paz que viveu o reino de Israel, levantou um novo rei chamado Roboão. Mas já havia uma profecia da parte de Deus e tinha que cumprir. E ali aquele reino foi também dividido. 10 para um lado, 2 para o outro, quer sul, quer norte. E você pode ver que a partir dali, o reino de Israel nunca mais foi o mesmo, porque houve uma divisão. O sonho do judeu até nos dias de hoje é que Israel volte novamente naquela era do rei Davi. Mas deixa eu falar com você algo interessante. A divisão em si não parte da parte de Deus. Quando houve uma rebelião no céu, houve uma divisão. Sempre quando há divisão, há uma guerra. Há uma contenda. Olha que interessante que se você descer um pouquinho, creio que em Atos, aonde Paulo, aonde Barnabé, 2 homens de Deus, já tinham feito a primeira viagem missionária. Eles tinham feito um grande trabalho, mas um homem chamado Marcos tinha deixado eles, não tinha terminado aquele trabalho com eles. E na segunda, Barnabé queria levar Marcos. Paulo também não queria. Paulo não achava interessante levar aquele que uma outra hora abandonou. A Bíblia me diz, não eu, que houve uma dissensão entre eles e houve uma divisão. E você nunca mais viu falar do nome de Barnabé na Bíblia.
É necessário entender, meu irmão, que ainda podemos entender que ele fez uma grande obra, porque ele era um grande homem de Deus. A Bíblia fala as qualidades, que era um homem cheio de virtude, cheio de poder. Mas a Sagrada Escritura não relata mais sobre Barnabé. Se nós hoje como igreja, se nós hoje como família, e se nós hoje como templo do Senhor, entender a unidade, que Deus é Deus de união, Deus não faz nada individual, ainda que Deus opera algo individual, é para coletivo. Quando nós chegamos a esse entendimento, Satanás começa a perder espaço na nossa vida. Satanás perde espaço na igreja, Satanás perde espaço no lar, Satanás perde espaço no nosso campo de batalha, que é a nossa mente. Porque a Bíblia fala que Cristo é a cabeça, que nós somos os membros. Olha que lindo, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala pela revelação do Espírito, sobre cada membro com a sua função, sobre cada membro precisar um do outro. Mas o que eu acho mais lindo, é que ele fala assim, olha, o Senhor Deus, ele pegou o que tinha menos honra, ele pegou o menos menorzinho, e colocou mais honra, para que não houvesse divisão no corpo. Porque Deus sabe que se houver uma divisão, o reino não pode ficar de pé. Eu sei que essa palavra é uma palavra meio dura, está cortando o coração, mas corta o meu também, porque Deus tratou comigo primeiro nessa mensagem. Quantas vezes entramos numa reunião e estamos divididos? Divididos não só entre pessoas, mas divididos com nós mesmos. Estamos dentro da igreja, em vez de adorar, exaltar a presença daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, estamos pensando. Ei, quando Paulo fala do casamento, 1 Coríntios 7, ele fala isso. Ele fala que o solteiro, pastor meu, ele cuida das coisas de Deus, como convém agradar a Deus. Mas depois que ele casa, ele vai cuidar da coisa de um casal, como agradar o seu cônjuge. Quer o homem, quer a mulher, quer o marido, quer a esposa. E ele fica dividido, é o que fala lá. Então é interessante entender, meu irmão, que temos que ter sabedoria nessa área, porque vivemos um tempo hoje de divisão. Vivemos um tempo hoje, é necessário todos entenderem isso, que quando vem uma divisão na igreja, a coisa está ficando ruim. Quando a divisão chega no seu lar, piorou mais ainda. Porque, meu irmão, o primeiro ministério que Deus coloca na vida do homem é a família. Se a sua família não estiver bem, você não consegue andar bem. Se a sua família não estiver estruturada, você não consegue se estruturar. Primeiro porque Deus fala assim, olha, une-se o homem e a mulher e serão os dois uma só carne. Não tem como você ser uma só carne dividida. Ou você é, ou você não é. Lá no começo de Gênesis, Deus cria. Depois que Deus fez a luz, ele fala que ele viu que era bom. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Essa é mais um tipo de separação que Deus faz. Que nós hoje possamos entender o princípio bíblico. Que nós possamos entender que Cristo, meu irmão, Ele quer um povo unido. Quando o Silvio veio aqui trouxe uma mensagem, foi só uma confirmação de Deus. Quer você acredite ou não. Salmo 133. Oh, quão bom que os irmãos vivam em união. Agora você imagina, lá na época daquele tabernáculo, você imagina, lá naquela época lá, onde a glória de Deus descia como uma nuvem. Ei, como a glória de Deus guiava aquele povo, de dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo, ela descia sobre aquele tabernáculo. Agora imagina você, Moisés, um grande homem de Deus, a qual tinha sua face, uma das vezes resplandecia, a qual não podia olhar para a face dele. Agora imagina Moisés, pegando Arão e virando um óleo sobre a cabeça de Arão, em uma consagração daquela. Como que a presença de Deus era manifestada. E quando a igreja anda em união, é isso que acontece na minha e na sua vida. Quando nós andamos em união, é isso que acontece na minha e na sua vida. Só que tem um grande problema, é necessário dizer.
para uma igreja ser unida, para uma casa ser unida, ou para nós mesmos ser unidos a Cristo, ligado ao trono da graça. É uma responsabilidade nossa, terceira. Mas a igreja, a família, é responsabilidade de cada um individualmente. Se cada um começar a fazer a parte de perdoar, de cada um fazer a parte de começar a abraçar, se cada um começar a fazer a parte de amar aquele que nos ofende. Ei, Jesus deixa bem claro na carta de Pedro: se eu e você padecem injustamente por causa da consciência para com Deus, Ele se agrada, porque Jesus padeceu injustamente e deixou para mim e você, igreja de Deus, o exemplo para seguir as suas pisadas. A Bíblia fala que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era caluniado, ele não caluniava. Ele não gritava, mas seguia mudo. Tem uma coisa que o inimigo não brinca de ser, é inimigo. O que a gente pode ver nos dias de hoje são famílias muitas vezes separadas, divididas. Hoje eu olho e eu falo com um pesar no coração, porque a minha alegria era se todos hoje, pelo menos dessa família, pudesse estar unido, abraçando um ao outro, pedindo perdão pelas diferenças, pelas ofensas. O perdão é primordial. Ele está incluído no ensinamento de Jesus. Se não perdoar, não vai ser perdoado. Meu irmão, não pode ter separação na nossa igreja, não pode ter separação na nossa família, e não pode ter separação com nós mesmos. A Bíblia fala que não tem como eu e você servir dois senhores. Ou há nós de agradar a um, odiar o outro, aborrecer o outro, ou há de agradar um e desprezar o outro. É mais uma divisão. Ou somos de Cristo, ou somos de Cristo. Ou andamos na luz, ou andamos na luz. Se cada um de nós hoje começar a ter um entendimento desta palavra, e existir, entender o que o Paulo diz sobre essa inimizade, ainda que ela poderia ser a lei, ainda que ela poderia ser as ordenanças. Ei, Cristo aboliu aquilo tudo. A Bíblia diz no 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, é Ele. A Bíblia fala em Coríntios que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo, porque até Deus não pode viver dividido, separado do teu povo. Não tem como viver sem união, não tem como nós viver sem estar unido a Cristo. Ou nós andamos, ou nós andamos. Eu não gosto nem de falar da outra. Escolha. Ou andamos, ou levamos uma coisa séria, ou levamos uma coisa séria. Não é tempo de brincar. Eu acho que essa mensagem ela se encaixa bem no nosso tempo, por essa pandemia, separar das pessoas. E ao mesmo tempo, unido as famílias. Porque aquele que não era pai, teve que virar. Quem não era esposa, teve que aprender a ser. O que Deus quer, amados, é que nós chegamos ao pleno conhecimento desta graça. Eu dizia para mim mesmo que não acreditava em igreja perfeita, família perfeita, casamento perfeito. Que isso, irmão? Calma. Eu só posso ver uma igreja, uma família, um casamento perfeito quando os dois lados, quando todas as pessoas que são imperfeitas, que compõem aquele corpo, madura na fé. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento, a estatura perfeita do varão em Cristo. Quando nós começamos a vencer o mal com o bem, quando nós começamos a dar o outro lado da face, quando nós olhamos para o nosso irmão e falamos: olha, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Quando eu e você começar a olhar e falar: olha,
não é de Deus. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que dar o braço a torcer. Aí sim nós chegamos à perfeição. Porque uma igreja, porque uma família, porque um casamento é composta por pessoas que têm falha, que têm defeito. Então como que algo vai ser perfeito se as pessoas que compõem aquele corpo são imperfeitas? Na perfeição de Cristo, na perfeição do ensinamento de Deus. Meu irmão, temos que deixar de lado a inimizade, temos que deixar de lado a separação, temos que correr com pressa ao braço do Senhor, temos que amar cada dia mais, temos que entender, meu irmão, os princípios que Jesus vem ensinando. Olha, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. A tua guerra não é contra a carne, a tua guerra não é contra o sangue, quanto mais com o teu irmão na igreja, quanto mais com o teu primo, com o teu irmão dentro de casa. É duro, mas é verdade. Quando nós aprender esse princípio, eu estou nesta prova. Eu vivi uma vida longe de família. Eu tenho que aprender a ser pai, eu tenho que aprender a ser marido, eu tenho que aprender a ser um cidadão de bem. Ser filho. Ser filho, né, dona Sônia? É. E vai ser assim para a vida toda. Se tem alguém maduro aqui, amém, bem-vindo. Bem-vindo ao grupo, que vai ter que aprender dia após dia. A Bíblia fala, não é? Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, fala que se o nosso homem exterior se corrompe, contudo o nosso homem interior, o nosso intelecto, tem que se renovar dia a dia, dia a dia. Sabe por quê? Porque nós vamos passar por crise, nós vamos passar por ofensa, ninguém vai estar livre disso. Você vai passar por algum momento de aflição, você vai passar por algumas tempestades, porque o vento, porque a onda, ela vem sobre todas as casas. Só que tem um porém, a que é edificada sobre a rocha, essa persiste de pé. Mas a que é edificada sobre a areia, o que a Bíblia me ensina é que grande é a sua queda. Quando nós passamos a entender esse princípio, nós começamos a fechar o espaço para o inimigo. Porque o inimigo já perseguiu muita igreja. Lá no passado, quando você vê a igreja primitiva, a época que a igreja mais cresceu é na época que todos congregavam junto, vendiam seus bens, depositavam aos pés dos discípulos, e eles não tinham falta de nada. O que era de um era de outro, o que era de outro era de todos. E a graça de Deus abundava sobre aquela era. Não tinha divisão, não tinha placa A, não tinha placa B, não tinha um povo melhor do que o outro na terra. Jesus traz ensinamento, eu vou encerrar. No meu coração eu vou compartilhar. A Bíblia fala de João Batista. João Batista foi aquele, que reconheceu o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Glória a Deus. Falou que não era digno de desatar as sandálias do pé do Senhor. Mas um dia ele estava no cárcere. Um dia ele estava aflito, assim como Elias, corria de Jezabel. Naquela época João Batista mandou Jesus perguntar: olha, é o Senhor mesmo que viria ou virá outro? Jesus fala: olha aí, o cego enxerga, os mudos falam, o surdo ouve, os aleijados são curados. Aleluia, Deus. Aí ele fala assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus começa a defender João Batista, fala: olha, quem foste ver? Ele fala mais para frente assim: olha, nascido de mulher, não tem outro maior do que João Batista. Mas tem um porém, igreja. Ele fala assim: olha, o menor no reino do céu é maior que ele. Por quê? Porque o maior profeta que está sobre a terra
ele ainda pode cair. Mas o menor que está no céu já está na glória. Ei, só existe igreja perfeita lá em cima. Só existe povo perfeito lá em cima, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Lá existe o povo perfeito. Lá o menor é maior que qualquer profeta sobre essa terra. Glória a Deus. Porque lá já é salvo. Aleluia. Então, meu irmão, que eu e você, que nós hoje como família possamos a praticar isso. Entender que não há mais separação. Jesus fez toda a separação na sua carne, porque a lei dos mandamentos consentia em várias e inúmeras ordenanças. E quando nós passamos a entender esse princípio, você vai ver, meu irmão, que não vai ter mais divisão, que não vai ter mais separação, porque qual seja o ambiente que você estiver, que for composto por pessoas, homens, como eu e você, vai ter perseguição, vai ter falha, vai ter acusação, vai ter luta, vai ter calúnia, vai ter infelizmente um querendo puxar o tapete do outro, porque os dias são maus, o amor está esfriando. E o que nós estamos esperando? Eu ouvi uma mensagem recentemente, e aqui eu termino, que diz assim: o mundo dá o que você quer, o mundo te dá um beijo e 2 tapas nas costas, mas Deus não, Deus dá o que nós precisamos. Tem uma grande diferença, porque muitas vezes pedimos, não recebemos, igual fala Tiago 4:3. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para gastar, esbanjar nos vossos prazeres. Deus não dá o que a gente quer, Deus vai dar o que nós precisamos. Porque lá em Jeremias 29:11 ele fala: eu é quem sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um fim que mereçais. Isaías 55 também fala que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos do Senhor, assim são os pensamentos do Senhor, mais alto que os meus, os seus, os nossos caminhos e pensamentos. O plano de Deus, igreja, sempre vai ser maior do que o meu e o seu. Por mais lindo que ele seja, por mais grande e extraordinário que ele seja, o plano de Deus, a vontade de Deus vai ser melhor do que a minha e a sua. Ou nós cremos nisso e colocamos a nossa vida na mão dele e fala: Senhor, cumpra, toca, meu Pai. Ou nós buscamos 2 tapinhas no mundo. Que nós podemos entender agora, amados. Eu quero que todos coloquem de pé, amém. Eu quero orar aqui. Eu quero orar por esta família, porque o que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias é guerra, é batalha. E o que tem de crente hoje vivendo, o que tem de crente hoje andando segundo o curso da sua vida, distraído. Vivemos numa era hoje do imediatismo, aonde os aplicativos trazem tudo na tua mão. Vivemos numa era hoje que não tem conversa mais na família. Vivemos numa época hoje que muitas vezes os filhos e os pais conversam dentro da casa pelo telefone. Vivemos numa era hoje que não tem contato mais. O povo está separado. E como, meu amado irmão, como que o povo vai ficar de pé se dentro de uma casa cada um está num canto? Como? Como vamos aprender com a diferença do outro se não tratarmos? Há um perigo muito grande nos rodeando, e o povo de Deus, às vezes, não todos, amém, mas grande parte está dormindo, adormecido com a era do mundo, com a era do comodismo. Ei, meu irmão, antes de eu e você vir nessa terra, já havia uma batalha espiritual pela minha e sua vida. Antes de eu e você vir nessa terra, o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da existência deste mundo. O primeiro casal que veio sobre essa terra já tinha uma serpente soprando no seu ouvido e tentando contradizer a palavra de Deus. Que terra que você acha que está? É tempo de guerra, meu irmão. O tempo é de guerra a todo momento. Não há tempo para brincar. Não há tempo, meu irmão, para dar vazão para a carne. Ou nós somos de Deus, ou nós somos de Deus. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Deus.
E eu quero orar hoje pela nossa família, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha matar toda inimizade. Que Deus venha matar em nome de Jesus Cristo da separação causada pelo inimigo. Que a única separação que vence na nossa vida é a santificação, é a consagração. Que a única separação que venha prevalecer na minha e na sua vida é a separação para o trabalho missionário, é a separação para a obra de Deus nessa terra. Porque os dias são maus e eles estão afundando, amém? Oricanta, labaço, bicantarás. Deus de mistério, Deus de poder. Neste momento, ó Pai, queremos te agradecer a mais um dia. Queremos te agradecer a mais uma noite. Queremos te agradecer a mais um privilégio, Pai, de mais uma reunião familiar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que este projeto não é um projeto simples, que este projeto, meu Pai, não é um projeto comum, porque foi o Senhor que santificou, e o Senhor disseste com Pedro: não chama de comum aquilo que eu santifiquei. Esta reunião familiar é santificada pelo Senhor, é separada para o Senhor. Que desça o céu, meu Pai, sobre as nossas vidas, que desça o céu, meu Pai, sobre a nossa casa, que a inimizade, que a divisão venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, entendemos que vivemos um conflito, entendemos, meu Pai, que estamos de guerra, meu Pai, contra os principados, contra as potestades, Deus, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais que atuam, meu Pai, nas regiões celestiais. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, reveste o teu povo no Senhor e na força do teu poder. Reveste essa família, meu Pai, Deus, com as armaduras do Senhor, para que possamos estar firmes contra as lutas e ciladas do diabo. Pai querido, Pai amado, sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principado, contra a potestade, sim contra os poderes tenebrosos, meu Pai, deste mundo, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Então, meu Pai, reveste-nos com toda a armadura do Senhor, para que possamos, meu Pai, resistir no dia mau e venhamos estar firmes, ó Pai, em nome de Jesus. Pai amado, mantenha-nos firmes, cingindo os nossos lombos com a verdade, em nome de Jesus Cristo. Veste em nós a couraça da justiça, Pai amado, Pai santo, calça os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a usar o escudo da fé. Com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E em nome de Jesus, coloca sobre nós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que em nome de Jesus, esta família venha ser unida. Que em nome de Jesus, essa família venha amar, Pai, incondicionalmente. Que essa família venha servir ao Senhor em espírito e em verdade. E que a partir de hoje, nunca mais, meu Pai, deixa nós fazer uma reunião com mais uma reunião simples. Porque é a tua presença que está no nosso meio. É a tua presença que anda aqui agora curando. É a tua presença que está aqui agora tocando sobre cada vida. É a tua presença que ordena, meu Pai, os teus anjos acampar ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Graças nós te damos, ó Deus, a mais um dia, a mais um privilégio. Obrigado pela vida de cada ente querido. Obrigado pela vida, meu Pai, da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.